Responde aí pra mim, CLT ou PJ? Independente de qual seja o seu cenário hoje, o seu momento de vida profissional, vale a pena a gente considerar. Será que a gente não está só repetindo um discurso sem avaliar o contexto pessoal e também a visão de cada pessoa? Você já parou para pensar que durante décadas, principalmente nos anos 60, 80, até os anos 90, ser CLT era assim um sinônimo de status e de confiabilidade muito diferente do que é hoje? Mas o que será que mudou e como as pessoas têm reagido em relação a isso de forma verdadeira sem ir só na manada? Você já deve ter visto essa pergunta como se fosse uma escolha de vida, CLT ou PJ, e nos últimos tempos acontecendo até uma certa demonização da CLT, do CLT, como se fosse algo ruim. E o que que isso revela nos nossos dias? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, principalmente como escolher o que realmente faz sentido para você, como isso impacta na sua construção de patrimônio e como isso pode, de fato, mudar a sua vida financeira sem uma fórmula, sem uma regra pronta. Se você é novo aqui, eu quero te dar as boas-vindas. Meu nome é Lorena Leite e esse canal foi feito para você prosperar sem segredo, criando o seu próprio caminho rumo à liberdade financeira através de princípios que a gente traz aqui semanalmente no nosso canal. Então, se você é essa pessoa que tem esse perfil, que quer construir patrimônio e ter liberdade financeira, já se inscreve aqui e deixa o seu like também, que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Bom, pra gente voltar um pouquinho lá atrás, a nossa consolidação das leis trabalhistas, a CLT, que é a lei que rege os contratos de trabalho, né, de vínculo empregatício, foi criada na década de 40 e que trouxe vários direitos aos trabalhadores, como 13º, férias remuneradas, pagamento de hora extra, enfim, vários benefícios para a classe trabalhadora. E a partir disso, você ter a carteira assinada era como um sonho, né? Se você conversar aí com tios, avós, né, o sonho daquelas pessoas era ter carteira assinada. Então isso era visto como um objetivo de vida, como uma conquista mesmo. Você era uma comprovação de que você tinha uma certa estabilidade financeira, de que você era uma pessoa que tinha credibilidade, inclusive para ter patrimônio e para ter mais segurança no âmbito familiar, falando em relação às questões financeiras. Nesse cenário, a pessoa que trabalhava no mercado informal ou que tivesse uma profissão autônoma, fosse um profissional liberal, era visto como uma pessoa financeiramente instável e que também tivesse um risco de falência social, justamente porque não tinha esse vínculo, essa segurança que ter a carteira assinada poderia trazer. E o cenário da época, principalmente dos anos 40 até os anos 70, era de uma economia muito mais limitada. Então havia essa proteção, e essa proteção trabalhista era uma forma de proteger também o empregado, né, os funcionários, de uma certa precariedade que era mais comum antes. E isso acabou se estendendo durante muito tempo. Eu lembro, principalmente, eu sou dos anos 90, e que meu pai era autônomo, né? Meu pai era protético, ele não tinha uma empresa ainda no início dos anos 90, e ser autônomo ainda era era você ser uma pessoa digna de certa desconfiança, justamente por não ter aquela segurança, por mais que ele tivesse como comprovar a renda, que ele tivesse crédito, ainda que ele tivesse uma movimentação bancária ok, né, para cumprir com os compromissos dele, o fato dele não ter um vínculo empregatício era como se não desse a segurança que as instituições de crédito, ou até mesmo lojas, né, antes se falava muito em crediários, antes de você ter mais volume e oferta de cartão de crédito, então havia mais essa desconfiança, é algo que eu me lembro muito bem. Só que nessa transição dos anos 90 e final dos anos 90 para anos 2000, com a globalização, a modernização, foram criadas aí formas novas de trabalho, né? Pessoas trabalham, o aumento até inclusive dos autônomos, pessoas trabalhando como freelancers, prestadores de serviços. Então o mercado mudou, naturalmente também as profissões mudaram e isso segue mudando, principalmente hoje em termos de inteligência artificial. A gente sabe que em várias carreiras o cenário vai mudando à medida que a tecnologia avança. Com isso, principalmente a partir dos anos 2015, 2020, com a pandemia, aumentou essa influência do empreendedorismo, de você ser um empreendedor, ainda que você seja uma pessoa, um autônomo, ainda que você seja um eu-presa, né? Você é aquela pessoa que faz tudo na empresa, que administra, recebe pedido, vende, presta os serviços, aumentou o incentivo pelo empreendedorismo, né? Pelas formas de prestação de serviço, e houve uma associação em relação à CLT de forma mais engessada, como se fosse algo sempre ruim. Na maioria das vezes isso é associado como
como um cenário ruim, justamente porque algumas empresas não vão ter um plano de carreira, não vão valorizar o funcionário. Então, isso virou uma forma de mostrar que aquela pessoa está dentro de uma prisão, mas nem todo mundo é infeliz sendo CLT. Eu já vi inúmeros casos de pessoas bem-sucedidas que construíram boas carreiras dentro de empresas, se tornando inclusive intraempreendedores, né, que você empreende dentro de uma própria empresa, você toma aquele negócio como se fosse seu e é bem remunerado por isso. Então existem vários cenários, acredito que não dá pra gente simplesmente generalizar e demonizar isso como se fosse algo sempre ruim. E a gente acaba vendo situações, né, nas últimas semanas teve um vídeo famoso do Thales Gomes, né, que é um patrão versus 30 desempregados. Então a gente viu várias situações ali onde aqueles desempregados colocaram situações pessoais como se fosse algo geral, sabendo que as experiências que eles viveram na situação de cada um, na sua empresa, sendo demitido, não é a situação em que todos se encontram. A gente sabe que pode sim, é algo que precisa mudar em termos de cultura dentro das empresas também, mas não necessariamente é uma regra. Um ponto que poucas pessoas se atentam, inclusive, é que esse incentivo massivo para ser empreendedor, nem todo mundo está preparado para isso. E a gente precisa falar em principalmente preparação técnica, preparação intelectual e preparação mental. A gente sempre vem falando aqui no canal que o brasileiro, né, que nós infelizmente temos pouquíssimo acesso à educação financeira, a não ser hoje que você tem acesso aqui pelo YouTube, que você pode estudar horas a fio sobre isso, não é algo incentivado na nossa cultura, muito mais incentivado aqui é uma cultura de crédito, uma cultura de consumo. Então, se você não tiver uma boa formação em relação às finanças pessoais, dificilmente você vai ter uma experiência mais tranquila começando aí no seu contexto como empreendedor. A gente sabe que ainda as pessoas preparadas financeiramente e mentalmente vão passar por desafios, porque empreender no Brasil é uma missão bem aventureira, né? A gente sabe que o empreendedor, né, ele precisa entrar já o mês tomando risco, assumindo grandes compromissos, principalmente quem tem folha de pagamento, quem assume grandes riscos em relação a pedidos, fornecedores, a reputação no mercado, responsabilidade em relação ao produto, em relação, inclusive, ao próprio empregado, né? Se ele é uma pessoa que exerce bem a sua função, o empregador não tem a obrigação de permanecer com ele, mas se ele exerce bem a sua função, ele está cumprindo o seu papel dentro da empresa, para o crescimento da empresa, manutenção do emprego, e inclusive para a própria carreira. Eu sempre falo aqui também, quando você vai pensar em formas de aumentar sua renda, multiplicar sua renda, é uma forma de você investir em si mesmo, pensando em novas habilidades, em entregar algo a mais em relação ao que você faz, justamente para você fazer jus a uma remuneração que seja maior aquela que você já recebia no início. Muitas pessoas ainda associam o fato de você estar empregado a uma estabilidade, mas a gente sabe que estabilidade, ainda que você tenha muito dinheiro, que você esteja bem financeiramente, a estabilidade ela não existe. O Flávio Augusto fala sobre isso e é verdade. Mesmo momento que as coisas podem estar muito bem, pode acontecer algo que você perca o seu patrimônio todo. E se você é um funcionário, você está também correndo o risco de não ter aquele mais emprego, mas o mercado de trabalho, se você for uma pessoa preparada, você vai encontrar uma nova oportunidade. Então vale a pena considerar, inclusive, as experiências. Ah, eu tenho o sonho de empreender. Qual o cenário que eu tenho hoje? Será que eu tenho uma reserva financeira? Será que o meu produto ou o meu serviço é algo que realmente pode trazer a renda que eu espero? O meu padrão de vida não vai ter que se readequar, ou eu deveria pelo menos começar sendo CLT para adquirir uma experiência, enxergar como é estar do outro lado para depois ser um bom empreendedor, um bom líder de equipe, um bom patrão, um bom dono de empresa no final das contas. Então vale a pena a gente considerar os prós e contras. Eu já cansei de ver aqui, inclusive, bons depoimentos de várias pessoas que disseram: tentei empreender, passei por isso e aquilo, não quero mais essa experiência, hoje sou CLT, tenho um bom trabalho, garanto um bom sustento na minha família, tem inclusive investimentos e patrimônio. Então isso não está limitado, o crescimento não está limitado exclusivamente a ser PJ, que é um empreendedor, ou ser CLT. O que vale mais sempre, é o que eu digo aqui, é a forma como você utiliza o seu dinheiro, como você enxerga ele como uma ferramenta e como você também adequa o seu plano ao longo da vida.
É importante ter um plano, mas ele não precisa ser um plano engessado. Diferentes fases da vida pedem diferentes ações. Então, se em algum momento você ainda tiver esse desejo, por exemplo, de empreender, fazer uma transição de carreira, nunca será tarde, né? O que vale a pena considerar é o seu contexto financeiro, como você tem aí um colchão financeiro realmente para te livrar do mínimo de imprevistos possível, né? Para te manter afastado desse tipo de imprevisto e trazer mais segurança, independente de qual seja o seu contexto profissional, como CLT ou como PJ. Importante é você entender que CLT não é a vilã do final das contas. O que importa mesmo é como você vai lidar de acordo com o seu plano e como você utiliza o seu dinheiro, é o que a gente falou aqui. Muitas vezes ela é mal vista justamente pela carga tributária a qual as empresas são submetidas. Então, para você ter um cenário hoje onde uma empresa tem lucro realmente, a gente pode dizer que o Estado é praticamente um sócio da empresa, porque ele come uma fatia muito grande do faturamento. Não estou falando que também é super benéfico ou que a empresa é uma coitadinha, não tem nada disso, mas o que vale a pena considerar no momento de definir o que fazer com a sua carreira é o seu contexto mental, que eu falei aqui também, essa preparação é importante. Se você tem, algumas pessoas gostam de dizer em português claro, se você tem estômago para empreender, porque é algo que vai demandar mais pressão, vai demandar um gasto energético maior, porque você praticamente no início, né, onde você vai ter que despender mais tempo, mais energia, não vai ter folgas, e em contrapartida, futuramente você pode ter uma escala maior, um retorno maior, e em contrapartida também, sendo um bom CLT, você pode ter sim acesso a bons empregos, bons benefícios, planos de carreiras, premiações e uma certa estabilidade que ela pode oferecer. O segredo está em usar o dinheiro com inteligência, fazer boas escolhas, uma boa divisão do orçamento e pensar no longo prazo em como você pode multiplicar o seu patrimônio e pensar inclusive em formas de aumentar os seus ativos e ter renda passiva, que é o que eu gosto sempre de mencionar aqui, e isso não se limita aos empreendedores, é perfeitamente possível você fazer isso sendo CLT, criando um cenário onde as suas habilidades te possibilitam uma boa renda, um bom salário. Me conta aqui nos comentários o que você acha dessa polarização entre CLT e PJ e qual é o seu contexto hoje, como isso impacta na sua formação de patrimônio, nas suas finanças, na sua organização pessoal, que eu quero muito saber. Esse depoimento vai ser muito importante justamente para a gente trazer outros vídeos como esse e também pensar no longo prazo e na construção de patrimônio para você prosperar sem segredo. Não deixa de se inscrever no vídeo, se inscreve aqui agora, 2 cliques rápidos, se inscreve e deixa o like, eu tô te esperando no próximo vídeo. Se você me acompanha aqui, sabe muito bem que eu acredito em planejamento e decisões quando o assunto é construir riqueza. E é por isso que eu me orgulho de ter a L1 Legacy como patrocinadora do canal. A L1 Legacy trabalha com consórcios personalizados para quem quer sair do aluguel, formar patrimônio de forma estratégica, investir em imóveis e proteger seu dinheiro de maneira direcionada. E o diferencial é que eles ainda oferecem uma curadoria especializada em imóveis na região de Ipatinga, no Vale do Aço, em Minas Gerais. Ou seja, só entra na lista o que realmente vale a pena quando o assunto é investir em imóveis. Se você quer investir com propósito e realmente formar um legado, eu recomendo a L1 Legacy. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição o link do Instagram, justamente para você conhecer o trabalho mais de perto e fazer um contato para construir o seu patrimônio de maneira direcionada e maneira sólida.